Amada igreja, com a paz do Senhor, vamos colocar em pé. Hoje, os candidatos a presidente da República vão ter o debate. E eu estou acreditando que muita gente vai ficar em casa. Depois eles vão perguntar, como é que foi o culto? Vocês oraram por mim? E o que a gente vai dizer? Nós oramos por aqueles que estavam e pelas famílias. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por estarmos reunidos na sua casa, para apresentarmos o nosso culto de adoração e ação de graças, orando em favor daqueles que estão em caminho, se dirigindo à igreja, orando por aqueles que irão assistir o culto nos seus lares. Que Deus continue com as suas mãos estendidas em favor da igreja, que possamos ter comunhão uns com os outros, e a bênção de Deus será colocada em nossos corações para adorar o Senhor. Levante a tua mão, ore comigo. Glorioso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Estamos reunidos na Tua casa, Pai, para apresentarmos a Ti o nosso culto de adoração e ação de graças. Que as Tuas poderosas mãos estejam estendidas, Senhor. Que o Espírito Santo venha, ó Deus, nos dirigir para cantar, para orar e para meditarmos na Tua palavra, que é o poder de Deus para a salvação. Senhor, abençoe aqueles que estão em casa para participar do culto nos seus lares. Aqueles que estão em caminho, traga-os debaixo da Tua proteção e graça. E dê-nos, ó Deus, a graça de louvar, glorificar, enaltecer o Teu nome, falar da Tua grandeza, das Tuas maravilhas, e interceder em favor da igreja, para que a Tua bênção, a Tua graça, ó Deus, esteja sobre cada um de nós. Abençoa o Teu servo que vai fazer uso da Tua palavra. Abençoe os órgãos musicais que irão cantar, e dê-nos a graça, Pai, para sentir a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o que Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Amém. Podeis sentar. A orquestra. Félix, não é fácil. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidar a igreja para, juntamente com a orquestra, louvar o Senhor com o hino de número 160. Vamos apresentar esse louvor a Deus com alegria, com a gratidão que temos de estar aqui na presença do Senhor. Irmãos unidos, vamos comunicar que Deus
sã palavras vamos meditar, que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar, e que no céu veremos o Senhor repleto de amor. Salvar, que Deus nos quis salvar, por sua graça, pelo seu amor, louvemos ao Senhor. Que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar, com o sangue do Senhor Jesus. Devemos avançar, olhando para a cruz. Aleluia. Vamos continuar louvando a Deus. Hino 459, desculpa. 459. Glória a Deus. As promessas de Deus. Ele nos fez uma promessa que voltaria para levar a sua igreja. Louvado seja Deus. E essa igreja militante que não para nunca, que não desanima nunca, que tem a promessa de que um dia vai morar com o Senhor. Vamos cantar com alegria, encha o peito e canta com vontade, porque o Senhor se agrada do louvor. Aleluia. Promessas mais firmes que as montanhas são, quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descanse em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. Aleluia.
febre arde, se extingue a vida e quer a morte arrebatar. Nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. Toda a igreja. Aleluia. Não falharão se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel, corajoso, dará coroa de são as promessas, não falharão se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Ele merece toda a honra e toda a glória para Jesus. Glórias a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amados, vamos colocarmos de pé para fazermos aqui a leitura da palavra de Deus. Abra suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Glórias a Deus. Isso aqui é a cura de um coxo. Os irmãos encontraram, irmãos? Amém? Farei a leitura, os irmãos podem estar acompanhando, por favor. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que assentava-se a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Vamos ficar aqui neste verso. Nós estaremos elevando ao Senhor mais uma oração. Nesta oração nós estaremos apresentando o pastor Edson,
Ernesto, e também o nosso irmão genro do pastor Odair, Celso, nome dele. Nós estaremos apresentando ao Senhor. Entre os presentes, quantos mais necessitam da oração da igreja? Eu também necessito. Vamos estarmos orando uns pelos outros. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez nos colocamos aqui na Tua presença e Te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade a qual o Senhor nos concede de podermos estarmos aqui reunidos no Teu nome. E aqui, Senhor, acabamos de fazermos a leitura da Tua palavra e cremos que a mesma é a que fala conosco. Mas, Senhor, entre nós estamos aqui com pessoas necessitadas e precisamos agora, Senhor, de um milagre nessas vidas e aos Teus filhos que também manifestaram com o levantar das suas mãos. Eu, na qualidade de servo, quero pedir agora, Senhor, a Tua bênção de forma especial, em favor de todos os Teus filhos. Visita, Senhor, o pastor Edson, também o nosso irmão, que foi solicitado o pedido de oração, aos Teus filhos aqui, Senhor, que também manifestaram com o levantar das suas mãos. Eu peço neste momento as mais copiosas bênçãos e também ser conosco nesta noite, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Paz do Senhor, meus amados. Bom estarmos aqui para louvarmos a Deus nessa noite, amém? Os irmãos aqui da Regional 5 estão ainda chegando, né? A Regional 5 ali é um pouco mais distante, né? Pega aquele trevo e não é fácil, né? Numa sexta-feira de trânsito, mas graças a Deus os irmãos estão aí chegando. Vamos continuar louvando ao Senhor com a nossa orquestra, a orquestra aqui da nossa igreja sede. Louvaremos ao Senhor com mais um hino da harpa. A oferta vai ficar para depois, tá? Mais adiante. E agora estaremos apenas louvando ao Senhor juntamente com a nossa orquestra, com mais um hino da harpa cristã. Os irmãos adorem ao Senhor. Quantos vieram aqui para adorar a Jesus, o Rei da Glória? Então, vamos cantar com alegria nesta noite. Amém? Maestro Márcio. Agora sim, 469. Vamos oferecer a Ele o nosso melhor louvor. Louvado seja Deus. Angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome pronunciar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, e meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória e aleluia, o meu nome
Glória a Deus. Um dia, Jesus voltará. Nós estamos aguardando ansiosamente esse dia. Quantos têm essa esperança ainda? Muito em breve vai sair uma notícia, né? Como diz o antigo hino. Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos ouvir as irmãs, então já podem se mobilizar com o vocal aqui para cima. Enquanto vocês se mobilizam, creio que nós teremos aqui o instrumental também aqui, dos irmãos do Bela Vista. Enquanto vocês se mobilizam, já podem subir aqui para o vocal, tá? Eu vou dar os avisos importantes para o nosso campo no geral. Amanhã nós teremos aqui na Igreja Sede, a partir das 14 horas, das 14 às 18, o primeiro EBOM, Escola Bíblica de Obreiros e Membros. Então, todos os obreiros e membros estão convidados a estarem aqui conosco a partir das 14 horas. Né? O pastor Vitor Gadelha está coordenando esse trabalho. Teremos 2 preleções, 2 preletores aqui, e será uma grande bênção. Então, é importante que os irmãos participem amanhã, das 14 às 18. E no mês de setembro, dias 16, 17 e 18, teremos aqui a comemoração dos 75 anos de fundação aqui do trabalho da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Guarulhos. 75 anos, o tema é Santificados na Verdade, João 17, 17. Estaremos aqui para adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor, dar graças ao Senhor pelas bênçãos. E o dia da Regional 5 é exatamente no sábado, dia 17. Na sexta-feira teremos as regionais 1, 2 e 3, e no sábado as regionais 4, 5 e 6. Os jovens estão convocados para o domingo pela manhã, no dia 18, a partir das 9h30 da manhã, e às 18h30, no dia 18, no domingo, o encerramento, tá bom? E teremos consagração de obreiros, né? Na sexta-feira, consagração de obreiros com as regionais 1, 2 e 3, no sábado, os regionais 4, 5 e 6. E atenção, dirigentes, o prazo para se trazer o memorando de consagração é até dia 31, agora, quarta-feira. Então, os irmãos estejam atentos aí ao prazo para que ele seja cumprido rigorosamente. Amém? Então, não esqueçam de participar dos trabalhos da nossa igreja. Vamos ouvir as nossas amadas irmãs adorarem ao Senhor. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.
contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Agora, Senhor, com muito louvor, Senhor, com muito louvor, exaltado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Grande é o teu glória. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Almejamos o dia em que iremos te ver, Pai. Porque lá não existirá dor nem sofrimento. Lá será lindo. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Além
morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Aleluia, Jesus. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio Glória a Deus. Deus abençoe as irmãs da Regional 5. Meus queridos, vamos ouvir agora os varões adorando ao Senhor. Enquanto eles se preparam aqui, não se esqueçam no final do culto de passar na cantina. Passando ali, você estará ajudando a assistência social. E aproveitando que os varões vão louvar ao Senhor, hoje é aniversário do pastor Roberto, ali do Jardim Alice, né? Já parabenizamos ele ali no início do culto, né? E depois ele convida para a festa que ele vai dar lá, né, pastor Roberto? No final, né, vamos na oração final orar por ele para que Deus continue abençoando, amém? Está aí a esposa, está aí a Rebeca, está aí, né? Só não está a mais velha, né? Mas a família toda está aí, né? Deus abençoe. Então, os varões adorando ao Senhor. Pensei que o irmão Wagner ia fazer um solo aqui, o pastor Wagner, mas parece que não, né? Então tá bom.
está desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se comove. Se já não tem mais jeito, louve a Deus. Perdeu a esperança, louve a Deus. Eu quero relembrar-te, meu irmão, que o nosso Deus ainda faz milagre. Vem cantar louvores ao Senhor. Atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor. Atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Tudo que acontece pela fé. No reino de Deus é sempre assim. Quem tem fé avança sem parar. Sabe que sua prova está no fim. Vem profetizar seu amanhã. Venha sobre as águas caminhar. Venha pela fé agradecer tudo que o Senhor irá te dar. Atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor. De atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor.
Louvado seja Deus. Aleluia. Som. Sai da tua terra, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua terra, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que pode contar?
pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Te abençoarei. Glória a Deus. Deus abençoe nossos irmãos da Regional 5. Nós vamos ouvir agora os jovens e adolescentes adorando ao Senhor também e recolheremos uma grande oferta, né? Os diáconos já estão ali a postos, então os jovens já podem vir aqui para frente, isso. Já podem se mobilizar, se encaminharem aqui à frente para adorarem ao Senhor. Logo após os jovens e adolescentes, estaremos ouvindo a palavra de Deus. Como
Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu agradeço de coração essa oportunidade que nos é dada, de nesse culto de ensinamento, termos a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Agradeço ao pastor e a todo o campo por essa oportunidade. Por gentileza, eu peço que abram suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. Lucas 23, do 33 ao 43. Todos encontraram? E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar? Querido Deus, tu és santo e tu és maravilhoso. O Senhor é um Deus de bondade e de amor, estamos na tua presença, debaixo da tua palavra. Nos ajuda essa noite, Senhor, nos abençoa com a tua palavra e cuida de nós, Senhor, pois sabemos que tu és um Deus de bondade em quem podemos confiar, no nome de Jesus, amém. Irmãos, nessa noite eu gostaria de falar aos irmãos sobre esse personagem mencionado aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Os irmãos bem sabem que os evangelhos são divididos em evangelhos sinóticos e o Evangelho de João. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, tentam dar um resumo da história de Jesus, um resumo da vida de Jesus, dos seus feitos. Já o Evangelho de João fala um pouco mais da pessoa de Jesus Cristo. E cada evangelista, ele apresenta alguns detalhes a respeito da vida e do ministério do Senhor Jesus Cristo. E quando nós lemos a crucificação, outros milagres, e comparamos como Mateus, Marcos ou João escreveram, nós podemos fazer um conjunto de muitos detalhes que vão nos ajudar a ter uma visão rica da situação. E nesse caso, Lucas é quem registra essa fala do chamado bom ladrão. Eu não sei se dá para chamar ladrão de bom. Isso é algo a ser discutido. Às vezes existem pessoas boas que acabam fazendo coisas ruins, mas isso é um debate mais filosófico que não vem ao caso. Mas eu acho que é melhor a gente falar do ladrão arrependido. Aí sim posso falar que é ladrão bom, porque deixou de ser ladrão, se arrependeu.
Mas é Lucas quem traz esse diálogo tão maravilhoso e tão fantástico, dentre as chamadas 7 palavras de Jesus, essa palavra que Jesus dá ao ladrão que está, a um dos ladrões que está crucificado ao seu lado, que diz: Senhor, se lembra de mim quando entrares no seu reino. E Jesus diz: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que palavra maravilhosa, como é lindo o Senhor Jesus Cristo. Mesmo ali na hora da sua agonia, ele conseguia pensar nos outros. Ele pensava na sua mãe, ele pensava na ignorância dos seus algozes, e pensou numa alma que pediu pelo reino de Deus. E Jesus disse: você estará lá ainda hoje comigo no paraíso. E é Lucas quem registra com mais detalhes esse diálogo entre Jesus e o ladrão arrependido, que não temos muitos detalhes sobre ele. A Bíblia só fala que ele era um salteador, ou seja, era ladrão. Algumas pessoas gostam de especular, imaginando que talvez ele estivesse vinculado a algum movimento político da Palestina, mas isso é especulação. A tradição da igreja sugere que ele se chamava Dimas, e no dia 25 de março é celebrado o dia dele, ou seja, do bom ladrão, do ladrão arrependido que acessou o reino de Deus na hora da sua agonia, ou seja, nos seus últimos instantes. E por que é tão importante falar sobre esse personagem? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem muitos mistérios. Tem muitas coisas que nós não temos plena certeza. Por exemplo, qual era o espinho na carne de Paulo? Cada um tem uma sugestão, existem boas possibilidades do que vem a ser, se era um problema de saúde, se era um problema moral, mas a gente só vai ter certeza no céu, perguntando para o Paulo. Aqui na terra, nós temos que nos contentar em compreender que da mesma forma que Deus deu graça a Paulo na sua fraqueza, Ele também dá a nós nos nossos momentos de fraqueza. Mas esse detalhe nós não temos. É um exemplo de um mistério da Bíblia. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Nós não sabemos. Mas agora o que sabemos é que, através da carta aos Hebreus, milhares de vidas têm sido abençoadas. Mas é um exemplo de um mistério que a gente não sabe. Mas aqui, quando a gente fala deste homem, que o nome dele é até um mistério, não sei se era Dimas ou se era outro nome, uma coisa não é mistério, uma coisa é certeza: este homem foi salvo. Existem personagens da Bíblia que a gente até tem dúvidas se alcançou a salvação. Um bom exemplo é Salomão. Alguns entendem que o livro de Eclesiastes relata o arrependimento de Salomão. Outros já imaginam que Salomão morreu na sua incredulidade e na idolatria. Mas quando eu olho para este homem, eu posso falar categoricamente: estamos falando de um homem que foi salvo. Então só isso já é motivo para a gente olhar para essa passagem e para esse personagem com muita atenção, porque aqui não há dúvida que a Bíblia relata uma experiência de salvação com o Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, olhando essa passagem, que parece tão simples, alguém nos seus últimos momentos de vida pede a Jesus o acesso ao reino de Deus e recebe. Parece tão simples, e é justamente essa simplicidade que mostra a riqueza do Evangelho, a riqueza da graça de Deus, que a gente nunca pode se esquecer, porque essa passagem mostra muito sobre o que é a essência do Evangelho e da obra da salvação de Jesus. Então quero rapidamente falar para os irmãos sobre 5 lições que aprendemos com o ladrão arrependido, e lições que a gente não pode esquecer. E porque são tão importantes?
porque são lições que falam de salvação. Este homem foi um homem salvo e tem muito a ensinar para nós. A primeira lição, irmãos, que eu quero deixar para vocês é: o Evangelho se preocupa mais com o fim das coisas do que com o começo. Para Jesus, é possível alguém começar bem, começar mal e terminar bem. Porque para o Evangelho não é tão importante o jeito que você começa, mas sim o jeito que você termina. Porque uma pessoa pode começar mal na vida. Este homem era bandido, este homem era assaltante, mas ele não morreu bandido, não morreu assaltante, morreu salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Então perceba, o Evangelho se preocupa muito mais com o final do que com o começo. Por quê? No meio da trajetória, pode acontecer alguma coisa que muda o final da história. E esse é o sentido da palavra conversão. Eu estou indo para um caminho, mas quando eu tenho encontro com Jesus Cristo, eu dou uma meia volta na minha vida. Então aquele caminho que eu seguia, que era um caminho de morte, porque tem uma alteração no meio, vira caminho de vida, caminho de bênção, caminho de paz. Por isso que Jesus, para Deus, a importância maior não é como você começa, porque você pode começar mal, mas não quer dizer que você vai terminar mal. Você pode começar dizendo não para Deus, mas você pode dizer sim para Ele, para a sua perfeita vontade. Você pode começar dizendo sim para o pecado, mas quando o Espírito Santo te convence, você começa a dizer sim para a justiça, sim para a santidade, sim para a vontade de Deus. É por isso que Paulo fica tão triste quando escreve aos Gálatas, diz: vocês começaram bem, e agora vocês estão na carne. Porque se da mesma forma que Deus se preocupa mais com o final, por isso que o Evangelho é a possibilidade de terminar bem, apesar de começar mal. Como eu disse 15 dias atrás, quem vive de passado é museu. É possível começar bem e terminar mal. Por isso que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 11, considere, pois, a bondade e a severidade de Deus, para que você permaneça na fé, senão de outra forma, tu serás cortado. Paulo escreveu aos Gálatas: vocês corriam bem, vocês começaram no Espírito, e agora vocês estão na carne, devorando uns aos outros, seguindo superstições judaicas. Ou seja, irmãos, por que é tão importante olhar para este homem, para entender que pessoas podem mudar. Por isso que a gente nunca pode olhar um ser humano como um caso perdido. Por isso que a gente sempre prega o Evangelho, mesmo na última hora. Ele está nos últimos minutos de um caminho mau, e ele passa a olhar diferente para o varão que estava na cruz do meio. O ponto final da história é bom. E sabe por que não é bom falar de bom ladrão? Porque quando eu leio essa mesma passagem no capítulo 15 de Marcos, o texto diz que os dois estavam zombando, os dois estavam blasfemando, os dois estavam escarnecendo de Jesus. Então, seja Dimas ou José, não sei o nome dele, mas ele também perguntava: se tu és o Filho de Deus, salva a ti e também a nós. Se tu és o Rei dos Judeus, desce da cruz e nos faça descer também. Ele estava fazendo coro com os zombadores, com os blasfemadores, com os murmuradores. Quando lemos em Marcos, o texto deixa claro: o homem que foi colocado na cruz era um homem murmurador, era um homem incrédulo, era um homem de coração duro, e só conseguia olhar para Jesus para reclamar. Mas ele passou algum tempo do lado de Jesus, e aí ele começou a ver aquilo que
Pedro escreve na sua carta que ele era ofendido e não revidava. Ele era maltratado, mas não blasfemava. E alguma coisa começou a mudar no coração dele. Enquanto o companheiro dele continuava reclamando, continuava exigindo, porque o homem carnal é terrível, ele gosta de exigir as coisas de Deus. Alguma coisa começou a mudar nele. Ele começou a ver Jesus diferente, ver a si de uma forma diferente. Irmãos, pessoas mudam. E pela graça de Deus, escuta, o teu passado não tem peso diante do teu futuro. Aquele homem era ladrão, era reclamador, era incrédulo, o currículo dele era terrível. Mas pela graça de Deus, currículo não tem importância para alguém alcançar o reino de Deus. Esse é o evangelho que a gente crê. É esse o evangelho que a gente prega. Eu não sei como está o teu currículo, mas o teu currículo não tem importância diante do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, porque Deus é capaz de fazer esse milagre, de separar o nosso futuro do nosso passado. O ladrão não morreu ladrão, o condenado não morreu condenado, morreu salvo e entrou com Jesus primeiro no paraíso. Acredite nisso, acredite nisso. Deus é poderoso para separar o teu futuro do teu passado, o teu futuro do teu passado, porque assim Ele fez e assim Ele ainda faz hoje. Não interessa como você entrou, interessa como você vai sair. Deus ainda tem uma promessa e tem um futuro para a tua vida. Então a gente não pode se esquecer disso. O evangelho está preocupado com o fim. Você começa mal, mas pode terminar bem. Por isso que a Bíblia diz, tu porém vai até o fim. E Paulo no fim diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E por que o fim é tão importante? Porque pessoas podem mudar. Pela graça de Deus, pessoas podem mudar. E Deus faz o milagre de separar o meu passado do meu futuro. Por isso que está escrito lá em Miqueias, que os nossos pecados Deus lança no mar do esquecimento. Irmãos, não é que Deus esquece, porque Deus sabe todas as coisas. Se Deus esquecesse, Ele não seria onisciente. Mas quando a Bíblia fala do esquecimento dos pecados, é que Deus não olha mais para o seu pecado como motivo para condenação, porque seu pecado já foi coberto pelo sangue de Jesus. Segunda lição, nós não podemos nos esquecer da simplicidade escandalosa do evangelho. O evangelho é tão simples que chega a ser escandaloso. Aquele homem simplesmente disse, Senhor, não se esqueça de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse, em verdade te digo que estarás hoje comigo no paraíso. O evangelho é isso, irmãos. Deus em Cristo perdoa o arrependido. Deus em Cristo perdoa aquele que crê. O evangelho é graça, o evangelho é perdão, e não podemos esquecer jamais, jamais disso. Nessa passagem se cumpriu aquilo que Jesus disse lá em João 6,37, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus não rejeita quem vai até Ele, é bandido, está na hora da morte, mas pediu para entrar no reino. Porque agora ele não estava vendo mais Jesus como os outros viam, conseguiu ver Jesus de uma forma diferente e clamou por Jesus. E Paulo escreve lá em Romanos 10, versículo 13, todo aquele, irmãos, e todo aquele é todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa em que parte da sua caminhada você está,
se na infância, na mocidade, na meia-idade, num leito de UTI, perdendo a voz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Evangelho é isso. O Evangelho é João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Passou da morte para a vida, é uma troca de fronteira. Como Paulo disse, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quando a gente crê, a gente muda de âmbito, a gente não está mais em Adão, agora a gente está em Cristo. Ou aquilo que Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos os cansados. Irmãos, o Evangelho é para os doentes, é para os arrebentados. E todo mundo é doente, todo mundo é arrebentado, todo mundo tem algo no currículo que o desabona, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas tem doente que reconhece a sua doença, tem doente que não reconhece. Mas todo aquele que reconhece que é cansado e sobrecarregado, tem um convite: e vinde a mim, que eu vos aliviarei. O Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho é isso. O Evangelho é essa graça escandalosa. Ele roubou, mas Jesus perdoou. Ele matou, se arrependeu, Jesus perdoou. Ele era criminoso, se arrependeu, Jesus perdoou. Ele enganou todo mundo, Jesus perdoa, Jesus perdoa, Jesus perdoa. Sabe por quê? Porque lá naquela cruz estava todo o pecado da humanidade sobre ele. Jesus pagou pelo pecado do ladrão, Jesus pagou pelo pecado do assassino, Jesus pagou pelo pecado do ateu, Jesus pagou pelo pecado do estuprador, Jesus pagou pelo pecado do imoral, porque na cruz, Deus em Cristo cria um caminho para vencer o pecado e salvar o ser humano. O Evangelho é esse escândalo, irmãos. É até engraçado quando algumas pessoas, já ouviram alguém falar assim, puxa, ele fez tanta coisa errada e agora está na igreja. Então quando alguém te falar isso, fala, é assim mesmo, porque Jesus perdoa. Jesus perdoa, dá novas oportunidades e transforma as pessoas. E aqui vamos chegar no terceiro ponto. A verdadeira fé sempre vai ser uma fé que transforma. Por quê? Como eu já disse, esse homem estava participando da zombaria. Esse homem também estava blasfemando. Mas aí ele muda o seu sentimento e muda a sua fala. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus estava na cruz. Jesus estava com uma coroa de espinhos. Jesus estava desfigurado pelo sofrimento que ele passou. Lutero dizia que a cruz revela a glória de Deus, porque mostra a força por trás da fraqueza. Porque aquele Jesus humilhado estava vencendo todos os poderes das trevas. E pelo olhar natural, não se pode perceber isso. É só com o olhar da fé que se pode olhar para aquele Jesus humilhado e perceber que esse Jesus é dono de um reino. Então aquele homem muda seu sentimento, muda a visão que ele tem de Jesus. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. O Senhor está aqui, mas o Senhor é santo. O Senhor não merecia estar aqui. O Senhor está com uma coroa de espinhos, mas o Senhor é rei. O Senhor está sendo julgado pela justiça romana, mas o Senhor é dono de um reino maior que o reino de César. Ele começa a ver Jesus de um jeito diferente, e ele começa a ver ele mesmo de um jeito diferente. Escuta, ele não merecia, eu merecia.
E é engraçado que ele não bota a culpa nos judeus, não bota a culpa nos romanos, não bota a culpa na sociedade, mas ele coloca a culpa nele. Meus atos me fizeram sofrer esta condenação justa. Um teólogo alemão chegou a dizer que quando um homem entra num relacionamento com Deus, ele começa a ver Deus do jeito certo e ele do jeito certo. Porque quando o homem vive pela carne, ele acha que ele é o Senhor e Deus é o servo. Mas quando o homem tem a visão correta de Deus e entra no relacionamento correto, ele entende que ele é o Senhor e nós somos os servos. E nós somos pecadores que merecíamos o juízo dele, mas pela graça podemos entrar no seu reino. Então toda fé transforma. O homem foi para a cruz como um ladrão, entrou no reino de Deus, demonstrou fé em Cristo, mas nesses poucos minutos de vida que ele teve, ele conseguiu experimentar transformação. Por isso que Paulo disse: alguém está em Cristo, é nova criatura. Quantas horas ele ficou na cruz? Não sei, mas já era uma nova criatura. Já era alguém que experimentou transformação, já era alguém que tinha esperança. E olha, ele conseguiu pregar até para o colega. Ele até conseguiu evangelizar naqueles minutos. Escuta, se arrepende. Você nem consegue ter temor de Deus na situação. A gente mereceu, Ele é santo, e eu quero entrar no reino deste homem santo. Um curto ministério, mas a verdadeira fé transforma. A verdadeira fé não é a fé da sanguessuga, que está escrito lá em Provérbios 30, capítulo 30. A sanguessuga tem 2 filhas, me dá e me dá. Irmãos, fé em Deus é mais do que isso. Fé em Deus não é apenas receber dele, mas é primeiro receber o maior dos presentes, perdão. E é perdão que transforma, perdão que me coloca no relacionamento, perdão que me faz virar discípulo do meu Salvador. E em quarto lugar, essa passagem sempre deve nos lembrar que o Evangelho não é uma religião de méritos. Este homem é uma evidência clara que a salvação não é pelas obras. Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Pela graça sois salvos. E graça é graça. Deus escolheu amar quem não merecia. Deus escolheu amar quem não tinha condições de estar diante dele. Pela graça sois salvos. E como? Por meio da fé. Então a salvação, além de ser de graça, ela é acessada por meio da fé, não é acessada pelo mérito. Não pelas obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Mas agora somos feitura dele para andar nas boas obras que ele preparou para nós desde antemão. Ou seja, a salvação nunca é pelas obras. Este homem não foi salvo pelas boas ações que ele fez antes da cruz. E também não foi salvo pelas boas ações que ele fez depois da cruz. Responda para mim, que boa obra esse homem pôde fazer nas poucos minutos de vida que ele tinha pregado? Ele conseguiu fazer curso de discipulado? Conseguiu fazer DEINC? Conseguiu se batizar? Conseguiu tomar ceia? O que ele produziu para Jesus? Nada. Porque a salvação não vem pelas obras. As minhas obras, nem de antes da conversão, e nem as que eu faço depois da conversão. Porque esse homem não teve ministério, esse homem não conseguiu aprender teologia, não conseguiu aprender doutrina, esse homem não conseguiu ser discipulado, ele só conseguiu fazer uma coisa, crer, e foi salvo. A salvação
sempre é pela graça mediante a fé. Nunca é pelas obras, nem mesmo pelas obras que eu faço depois que eu conheço Jesus. Eu sou salvo por causa do sangue vertido na cruz. Não há nada que eu possa fazer para comprar a minha salvação. Porém, agora ouça com muita atenção que eu vou falar, que é a última lição. Não podemos nos esquecer, porém, que o Evangelho valoriza as oportunidades. Aquele homem conheceu Jesus no fim da vida dele e foi alcançado pela misericórdia de Deus. Eu não posso usar essa história como uma desculpa para viver uma vida desregrada e desconcertada. Eu vou viver à vontade, que aí no final da vida eu vou fazer que nem São Dimas. Não é isso que essa história ensina. Essa história me ensina sobre oportunidades. Esse homem teve a oportunidade de, no último momento da vida dele, crer em Cristo. E isso lhe garantiu a salvação, porque a salvação é pela graça. Então, longe de olhar para ele, puxa, que sorte, ele viveu no mundão, viveu satisfazendo suas vontades, na última hora, creu em Jesus, foi salvo. Pelo contrário, ele, olhando para nós, ele poderia dizer: olha, que inveja que eu tenho de vocês, porque eu perdi minha vida inteira e só conheci Jesus no final da vida. Sou grato pela oportunidade, mas a oportunidade veio no final da minha história. Que privilégio vocês têm, que conheceram Jesus e não estão nos seus últimos minutos de vida. Então, vocês ainda podem crescer na graça. Vocês ainda podem crescer no conhecimento. Vocês ainda podem fazer muito pela obra de Deus. Vocês podem ganhar outras almas. Vocês podem se envolver com missões. Vocês podem se envolver com serviço social. Vocês ainda podem obter galardão no tribunal de Cristo, porque vocês têm uma coisa chamada tempo. Essa história mostra que esse homem aproveitou a oportunidade que ele teve. Então, se você tem oportunidade hoje, e uma coisa chamada abençoada, chamada tempo, quer dizer que você, além da salvação, você ainda pode viver muita coisa para Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, para a gente desenvolver a nossa salvação em temor e tremor, porque agora que recebemos a graça de Deus, agora a gente tem a oportunidade de crescer na presença dEle, buscar o poder do Espírito Santo, buscar o fruto do Espírito, buscar fazer a obra dEle com alegria. Ou seja, o Evangelho fala de oportunidades, seja no fim da vida, seja no meio da vida, seja no começo da vida, seja hoje. Você conhece Jesus? Ele separa teu passado do teu futuro, mas cabe a nós aproveitar as oportunidades da melhor maneira possível, para eu viver da melhor forma possível os dias que eu tenho, para eu ser o melhor crente possível nos dias que me restam, para eu exercer o melhor ministério nos dias que me restam, porque esse homem, se tivesse essa oportunidade, ele gostaria de aproveitar, e nós temos essa oportunidade ainda hoje. Então, tendo sido alcançados pela graça, vamos ainda viver muita coisa para Deus, não para conquistar a salvação. Não há nada que eu possa fazer que mereça, mas se eu sou salvo por Ele, se esse tão grande amor já me alcançou, se esse sangue tão precioso que purificou os meus pecados, ainda comove o meu coração, eu não tenho outra alternativa senão agora
andar nas boas obras que Deus preparou para mim, ser o homem que Deus planejou que eu fosse, ser o obreiro que Deus planejou que eu fosse. Ou seja, o Evangelho é oportunidade, as aproveite da melhor forma possível, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade nessa noite. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Vitor Gadelha. E não se esqueçam que amanhã nós teremos o EBOM, conforme eu já anunciei. A Escola Bíblica de Obreiros e Membros, a partir das 14 horas, todos vocês estão convidados. Teremos aqui 2 palestras, 2 preleções muito importantes para o crescimento da sua vida. Então venha que você será muito abençoado, a partir das 14 horas aqui na Igreja Sede. Meus queridos, eu quero chamar aqui os nossos amados irmãos hispânicos ali do Nova Cidade. Eles estarão louvando ao Senhor. Podem vir. Nós temos um grupo, né, de irmãos bolivianos, né, hispânicos ali na nossa congregação de Nova Cidade já há muitos anos, né? Eles realizam o culto deles aos domingos, né, na parte da tarde, e estão ali adorando ao Senhor. Podem vir aqui, amados. Podem vir. Isso. E eles adoram ao Senhor ali todos os domingos, né? Estão ali louvando ao Senhor. Então, é uma alegria recebê-los aqui nessa noite, e eles estarão agora adorando ao Senhor. Os irmãos ajudem aí eles a se instalarem aí da melhor maneira, por favor. Como eu mencionei, amanhã nós teremos o EBOM, que é a Escola Bíblica de Obreiros e Membros, e vou repetir aqui, dia 16, 17 e 18 de setembro, a comemoração dos 75 anos de fundação da nossa igreja aqui na cidade de Guarulhos, na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. A Regional 5 está convocada para o sábado, dia 17, então nós estaremos aguardando aqui. Os obreiros não se esqueçam de que até dia 31, agora nessa quarta, é a data limite para trazer os memorandos de consagração de diáconos e presbíteros. Então, estejam atentos a esta data. Um outro aviso importante é que assim que terminar o culto, você passa na cantina para que você possa estar ajudando a assistência social. Nossos irmãos estão aqui. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Nesta noite, estamos bem agradecidos com nosso Deus Todo-Poderoso. E nesta noite, vamos louvar o grupo hispânico a nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós vamos a louvar no espanhol, mas o Espírito é o mesmo. Vai dar esse entendimento, irmãos e irmãs. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós todos esperamos aquele dia do arrebatamento. Então, nesta noite, vamos a louvar um louvor que diz: eu espero aquele dia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, bendito Deus Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus.
glória a Deus. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Que bênção poder estar na casa de Deus, desfrutar da presença do Senhor, dos louvores e da palavra de Deus. Queremos com muita alegria dar boas-vindas, agradecendo a Deus pela vida de todos os irmãos que não mediram esforços para estar aqui. Vieram rompendo barreiras, o trevo, graças a Deus. É uma bênção poder contar com os irmãos. Vamos dar boas-vindas à participação da Regional 5, sede no Parque Jandaia, pastor Kleber, um dos nossos copastores aqui do nosso campo. Bairro dos Pimentas, pastor Eliseu José Nogueira e sua caravana. Graças a Deus. Deus abençoe, obrigado pela cooperação. Nova Cidade, pastor Wagner e sua caravana. Aí estão os nossos irmãos, o grupo que acabou de cantar, que Deus seja louvado. Obrigado pela cooperação. Jardim Alice, pastor Roberto e sua caravana. Aí estão os nossos irmãos, Deus abençoe, obrigado pela cooperação. Jardim Angélica, pastor Adriano e sua caravana. Graças a Deus, Deus abençoe, obrigado pela cooperação. Parque Piratininga 1, pastor Gilvan e sua caravana. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Obrigado. Cidade Aracília, pastor Josué Pereira e sua caravana.